E aí, terceirão? Bora? Aqui, ó. Vamos fazer o nosso vestibular? Vamos se preparar para o vestibular? O que vai te levar aos teus sonhos? É estudar ou é ficar vendo noticiário? Não perde tempo com o noticiário. Vamos estudar. Vamos batalhar. Vamos atrás dos nossos objetivos. Eu estava perdendo tempo com o noticiário. Agora eu coloquei o pé no chão. Para com isso. Qual é o meu objetivo? É estar bem informado sobre o Covid-19? Ou é dar aula, me tornar um professor melhor? Certo? E você? Qual é o teu objetivo? Onde você quer chegar? Então, bora estudar, tá? Continuação de equações polinomiais. Dessa vez nós vamos falar de raízes complexas, tá? Mas para começo vamos fazer uma revisão básica sobre números complexos. Tem gente que está um pouquinho esquecido, né? Ou não aprendeu direito aí na escola, tá? E eu ainda não ensinei números complexos nos outros anos, né? No primeiro ano, nem no segundo ano, tem playlist aí no canal. Mas aqui na aula vamos fazer uma pequena revisão sobre números complexos, tá bom? Então, vamos para a aula. Lembre-se, não para de estudar, você sabe o seu objetivo. Vambora! Então vamos lá. Raízes complexas, tá? Só que antes de eu falar de raízes complexas, hoje nós vamos praticamente fazer só uma revisão sobre o que são os números complexos, tá? Então, rapidamente, número complexo é um número do tipo assim, ó, A mais B vezes I. Tá? Você fala, mas o que é esse I? I é unidade imaginária, tá? Então, I é raiz de menos 1. Então, quando a gente encontra alguma coisa tipo raiz de menos 1, a gente chama de I. Aí você fala, mas eu nunca encontrei raiz de menos 1. Bom, às vezes a gente resolve uma equação do segundo grau, tá? Pelo método de Bhaskara ou qualquer outro método aí, e a gente obtém alguma coisa do tipo assim, ó, raiz de menos 4. Mas o que é raiz de menos 4? Raiz de menos 4 é raiz de 4 vezes raiz de menos 1. E esse menos 1 é que é o i. Então, raiz de 4 é 2, isso daqui vai ser 2i. Entendeu? É assim. Então, sempre que a gente se deparar com uma raiz de menos 1, a gente vai transformar isso no i. Tá? Então, um número complexo, por exemplo, a mais bi, pode ser assim, por exemplo, 3 mais 2i. Tá? Ou a gente pode fazer assim, ó, 4 menos i. Tá? Bom, esses são números complexos normais, mas a gente tem os números complexos, complexo puro, não, imaginário puro. Tá? Imaginário puro é quando o a é zero. Então, por exemplo, assim, ó, 3i. Tá? O 2i é o imaginário puro. 3i é o imaginário puro. Tá? Pode ser assim, ó, menos 5i. Tá? Pode ser raiz de 3i. Tá? O i fica fora da raiz, claro, né? Tá? Então, isso aqui é imaginário puro. Bom, o número real, ele também pode ser escrito como sendo um número complexo, só que a parte imaginária, tá? Essa aqui a gente chama de parte real e essa aqui é a parte imaginária. Então, a parte imaginária, o b ali é zero. Então, por exemplo, 5 é a mesma coisa que 5 mais 0i. Tá? Ou seja, é um número real, tá bom? Então, esses são os números complexos, tá bom? Só que a gente vai trabalhar com operações, a gente vai multiplicar números complexos, vai somar números complexos, tá? Então, a gente vai acabar chegando em algum momento numa potência do i. O que é a potência do i? É i ao quadrado, por exemplo. I ao quadrado é uma potência de i. Então, considerando que i é raiz quadrada de menos 1, tá? Então, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, a gente vai aceitar que é menos 1. Tá? Aceitar, por quê? Porque raiz quadrada de menos 1 ao quadrado
isso aqui pode ser, né? Esse quadrado pode ir para dentro, daí fica menos 1 ao quadrado vai dar 1, raiz quadrada de 1 é 1, entendeu? Então, a gente aceita que isso daqui é assim, até porque o número complexo ele pode ser definido como é, coordenadas, tá? Como, por exemplo, um par ordenado, tá? O complexo 3 mais 2i, ele pode ser visto como sendo 3 e 2, entendeu? E daí, esse menos 1 aqui, quando você faz i ao quadrado, né, a, a multiplicação do par ordenado 0i, 0, 1, né, ele dá o menos 1 como resultado, mas isso é a definição da multiplicação como sendo um par ordenado. Mas aqui a gente vai tratar da maneira mais simples, que é a maneira algébrica, que é considerando o número complexo como sendo a mais bi, por exemplo, 4 menos i, né? O b aqui é 1, né? Na verdade o b aqui é menos 1, né? Aqui o b é 3 e o a é 0, tá? Aqui no caso o a é 5, o b é 0, tá bom? Então a gente vai considerar ele assim da forma algébrica. Então, i ao quadrado, a gente vai considerar, vai aceitar que i ao quadrado é menos 1, tá? De forma que i elevado ao cubo é o quê? É i vezes i ao quadrado. Mas i ao quadrado é menos 1, então isso aqui vai ficar o quê? Menos i, certo? A gente também vai considerar que i elevado a 1, é claro que é o próprio i, né? E i elevado a 4 é o quê? É i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui é menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 vezes menos 1. Menos 1 ao quadrado, que dá 1, tá? E daí todas as outras potências, né? Por exemplo, i elevado a 5 é o quê? É i elevado a quarta vezes i. Só que i elevado a quarta é 1, tá? Então, é o próprio i. Então, por exemplo, i elevado a 43. Como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, isso aqui eu vou fazer assim, ó. Vou transformar isso aqui em i elevado a 40 vezes i elevado a 3. Só que i elevado a 40 é o quê? É i elevado a quarta elevado a 10 vezes i elevado a 3. Só que i elevado a quarta é 1. 1 elevado a 10 é 1. Então, tudo isso aqui vira 1. 1 vezes i ao cubo é i ao cubo. Só que o que é i ao cubo? I ao cubo é menos i, tá? Então, a gente tira a gente faz assim, a gente pega o expoente, divide por 4 e o resto a gente mantém, tá? Então, 43 dividido por 4 vai dar 10 e vai restar 3. Então, eu ponho i elevado a 3. Esqueço o 10, esqueço, né, o 4, 10, esqueço a parte, mantenho só o resto, i elevado a 3, tá bom? Que é menos 1. Bom, essa é a potência do i, tá? Aqui a gente mais vai usar aqui é o i ao quadrado, que é menos 1. Beleza? Tá. Multiplicação de complexos. Então, quando eu tenho dois números complexos e vou multiplicar eles, tá? Eu tenho que multiplicar cada termo um pelo outro. Então, vou direto para o exemplo aqui, tá? Por exemplo, 3 mais 2i vezes 4 menos i. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar esse por esse. 4 vezes 3, 12. Tá? Aí, 3 vezes menos i dá menos 3i. 2i vezes 4 dá mais 8i. E 2i vezes menos i, então vai dar o quê? 2, mais 2 vezes menos 1, menos 2. Só que i vezes i é i ao quadrado. Olha só, então vai ficar assim, ó. Menos 2i ao quadrado, certo? Só que i ao quadrado é negativo, é menos 1. I ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos 2 vezes menos 1, mais 1. Tá? Isso aqui vai ficar o quê? Então, 12 menos 2 vezes menos 1, falei mais 1? Não, né? Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Tá? Então, 12 mais 2, e menos 3i com mais 8i, mais 5i. Tá? Então, o resultado é 14 mais 5i. Tá certo?
Como é que uma forma rápida de eu ver isso aqui? Eu multiplico esse por esse, dá 12. E multiplico esse por esse e troco o sinal. 2 vezes menos 1, menos 2, troco o sinal, mais 2. Essa é a parte real. E a parte imaginária é a multiplicação dos internos e a multiplicação dos externos somados. Então, 2 vezes 4, 8i, menos 3i, tá? Então fica 8 menos 3i, certo? É assim que a gente faz e dá essa mesma resposta aqui, 14 mais 5i, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer a multiplicação do complexo. Os dois daqui vezes os dois daqui, mas esse aqui de sinal trocado, porque i ao quadrado é menos 1, então troca o sinal. E depois os internos e os externos com o i ali, beleza? É assim que a gente faz. 14 mais 5i, tá bom? Bom, e o que vem a ser o conjugado? O conjugado de um número complexo é o número complexo com o sinal trocado da parte imaginária. Por exemplo, vamos dizer que esse aqui seja, vamos chamar esse aqui de z, tá? Então, z barra vai ser o conjugado desse complexo. E ele vai ser o quê? A parte real continua igual, 14, e a parte imaginária fica o quê? Menos 5i. Simples assim. Esse é o conjugado de um número complexo, tá bom? Então, vamos fazer algumas operações com conjugado, porque a gente vai trabalhar bastante com conjugado aqui. Quando a gente fala de raízes complexas, o conjugado é alguma coisa que aparece sempre, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a soma de dois números complexos, o conjugado da soma de dois números complexos. Por exemplo, 3 mais 2i mais 4 menos i. Só que eu não quero esse resultado, eu quero o conjugado desse resultado. O conjugado disso aqui vai ser o quê? Bom, então 3 mais 4, 7. 2i mais menos, né? Então menos 2i menos i mais i. Só que o conjugado disso aqui vai ser o quê? 7 menos i, certo? Bom, isso aqui poderia ser resolvido como o quê? O conjugado desse mais o conjugado desse. Então, eu não preciso resolver a soma para depois tirar o conjugado. Eu posso fazer o conjugado de cada um dos números, quer ver? Ó. Então, o conjugado de 3 mais 2i, né? 3 mais 2i, conjugado, mais 4 menos i, o conjugado. Então, vai ficar 3 menos 2i, e esse aqui vai ficar mais 4 mais i. Tá vendo? 3 mais 4, 7. Menos 2i mais i, menos i. Tá vendo? O mesmo resultado. Então, eu posso... o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Tá? Outra situação que aparece é o conjugado da multiplicação. Então, vou pegar essa multiplicação que está aqui já. Ó. 3 mais 2i, tá? Vezes 4 menos i. O conjugado dessa multiplicação. Bom, já que eu tenho o resultado dessa multiplicação, que é 14 mais 5i, então o conjugado dessa multiplicação é o quê? 14 menos 5i, certo? Só que eu vou mostrar o seguinte, que a multiplicação, o conjugado da multiplicação é a multiplicação dos conjugados, ou seja, 3 mais 2i, conjugado, vezes 4 menos i, o conjugado disso. Então, vai ficar o quê? 3 menos 2i, vezes 4 mais i. Tá? Então, eu vou fazer como eu falei ali, multiplico os primeiros, multiplico os segundos e troco o sinal dos segundos, porque tem um i ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar o quê? 12. Aí, menos 2 vezes mais 1, menos 2, troco o sinal, mais 2. Daí, vou ter o quê? Mais, agora eu vou colocar os internos e os externos. Então, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. E 3 vezes mais 1, mais 3. I, tá vendo? Isso aqui vai dar o quê?
14 menos 8 mais 3 menos 5i. Aí você fala, deu diferente. Não, mas tinha que dar diferente, porque eu queria o quê? O conjugado. Tá? Então, o conjugado da multiplicação seria eu pegar esse número e trocar o sinal daqui. É isso aqui, ó, 14 menos 5i, tá vendo? Agora, fazer o conjugado da multiplicação pode ser a multiplicação dos conjugados. Então, eu faço o conjugado desse e faço a multiplicação. Vai dar a mesma coisa que o conjugado do resultado, certo? E uma última operação aqui, tá? Que a gente vai usar, porque a gente quer, na verdade, eu estou fazendo isso aqui porque eu vou demonstrar um teorema depois, tá? E esse teorema, ele comprova justamente uma questão sobre as raízes complexas de uma equação polinomial, tá? Então, a última coisa é assim, ó, é um número real, por exemplo, um 5 vezes um número complexo, por exemplo, 7 menos 2i. Tá? Eu quero o conjugado disso daqui. O conjugado disso aqui, né, é semelhante a esse aqui, ó. O conjugado da multiplicação é a mesma coisa aqui, ó. O conjugado da multiplicação. Aí você fala, mas esse aqui não é número complexo. Sim, mas eu posso escrever ele como número complexo. Olha lá ele aqui em cima, ó. 5 mais 0i. Tá vendo? Posso escrever ele como um número complexo. Então, isso aqui, eu posso dizer que isso aqui é o quê? É o conjugado do 5 vezes o conjugado do 7 menos 2i. Bom, o conjugado do número real é ele mesmo, tá? Porque, ó, 5 mais 0i, o conjugado de 5 mais 0i é o quê? 5 menos 0i. Só que 0 vezes i é 0, né? Oi, parece oi aqui, né? Tá? Então, menos 0i. Só que menos 0i é 0. É menos 0. Então, conjugado do número real é ele mesmo. E o conjugado desse aqui é o quê? 7 mais 2i. Tá? Isso aqui, então, vai ser o quê? 7 vezes 5 é 35. E 5 vezes 2i mais 10i. Tá? Se eu tivesse feito a multiplicação aqui, ó, daqui para cá, teria sido o quê? 35, 5 vezes menos 2i, menos 10i. Só que o conjugado disso aqui, né? O conjugado do resultado. O conjugado do resultado é isso que está aqui, ó. Tá? É só trocar o sinal da parte imaginária. Tá? Então, essa daqui é uma revisãozinha simples, bem simplesinha, tá? De números complexos aqui, para a gente não entrar nas equações polinomiais, tá? Falando de raízes complexas, sem ter ideia aqui de como é que faz as operações, tá? Então, o que é o número complexo? Potências do número do potência do i, a multiplicação de complexos, tá? E o conjugado, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. O conjugado da multiplicação é a multiplicação dos conjugados, tá? E o conjugado da multiplicação de um real por um complexo é o real vezes o conjugado do complexo. Só o conjugado do complexo. Beleza? Bom, vamos ver mais alguma coisa aqui? Então, como a gente vai falar de equações polinomiais, tá? Que tem raízes complexas, eu coloquei aqui 4 raízes. x1, que é 2, x2, que é menos 3, x3, que é o número complexo z, que é 1 mais 2i, e x4, que é o conjugado desse número complexo, que no caso vai ser 1 menos 2i, tá bom? 4 raízes. Bom, a gente viu que uma equação polinomial, ela pode ser escrita de forma decomposta, né? Então, eu vou escrever a equação polinomial, tá? Uma equação polinomial que tem essas 4 raízes. E ela vai ser assim, ó. X menos 2 vezes x menos 3 fica mais 3, vezes x menos 1 mais 2i, que é menos 1 menos 2i, vezes x menos 1 menos 2i. Então, menos 1
menos vezes menos, mais 2i. Tá vendo? Igual a zero. Tá aqui. Tá? Essa daqui é a minha equação polinomial que tem essas 4 raízes. Tá bom? O coeficiente aqui é 1 mesmo, não tem problema. Tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu vou multiplicar esse vezes esse. Tá? E eu acabei esquecendo de demonstrar uma outra coisa ali na revisão, mas eu vou mostrar aqui. Então, eu vou multiplicar x menos 2 por x mais 3. Vai ficar x vezes x ao quadrado, né? Menos 2 vezes mais 3 dá menos 6. E menos 2x com mais 3x, né? 3x com menos 2x dá mais x, beleza? Então, x menos 2 vezes x mais 3 deu isso aqui. E esse aqui? Então, esse aqui, se você olhar bem, isso aqui é a multiplicação de dois números complexos que são conjugados entre si. Quais são os números complexos? Então, olha só, essa aqui, ó, x menos 1 é a parte real. Tá? E a parte imaginária é o que? Menos 2i, e aqui, no caso, mais 2i. Então, são dois números complexos conjugados. Quando eu multiplico dois números complexos conjugados, eu tenho o quê? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Por que mais? Porque se fosse aqui um produto notável simples, seria a menos b vezes a mais b. Bom, a menos b vezes a mais b, é soma vezes a diferença, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Mas por que que aqui, quando eu trato de número complexo, é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo? Porque o segundo, ele é i vezes i, e i vezes i é menos 1. Então, inverte o sinal. Então, basta eu fazer aqui o quadrado do primeiro mais o quadrado do 2. Então, o quadrado do primeiro vai ser o quê? X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2x, mais o quadrado do segundo, então mais 1. Só que agora, mais o quadrado do b, né? Da parte imaginária, que no caso aqui é menos 2, aqui é mais 2, só que é 2. O quadrado de 2 dá 4. Então, isso aqui ficou o quê? Ficou x ao quadrado mais x menos 6, vezes x ao quadrado menos 2x mais 5. Tá? Aqui mais 5. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais x menos 6, vezes x ao quadrado menos 2x mais 5, tá? Multiplicando isso aqui, então vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado, dá x à quarta. X ao quadrado vezes menos 2x dá menos 2x ao cubo. X ao quadrado vezes mais 5 vai dar mais 5x ao quadrado. X vezes x ao quadrado dá 1x ao cubo. Então, dá 1x ao cubo. X vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. E x vezes mais 5 dá mais 5x. Menos 6 vezes x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. Menos 6 vezes menos 2x dá mais 12x. E menos 6 vezes menos 5 dá menos 30. Tá? O resultado disso tudo aqui, né, vai ser igual ao quê? Então, vai ser uma equação do quarto grau. X à quarta menos x ao cubo menos 8 com mais 5 menos 3x ao quadrado, mais 17x menos 30, tá? Igual a zero, né? Igual a zero, tá? Então, eu obtive aqui, ó, né, quando eu tenho 4 raízes, sendo duas delas raízes complexas e conjugadas uma da outra, tá? Eu obtive uma equação do quarto grau, porque são 4 raízes, com coeficientes reais, tá? Com coeficientes reais. Então, sempre que eu tiver uma equação polinomial de coeficientes reais, eu posso ter raízes complexas, tá bom? Bom, se eu tivesse eliminado uma dessas aqui, tivesse feito só com isso aqui, ó, eu teria tido uma equação polinomial de raiz de coeficientes complexos. Quer ver? Ó, vou fazer aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 6, vezes só isso aqui, ó. Né? Eu poderia fazer uma outra raiz aqui. Vamos fazer uma raiz menos i, por exemplo, né? Ó, x
menos 2i, tá? Então, a raiz é 2i, por exemplo. O que dá isso aqui? Então, x ao quadrado vezes x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2i dá menos 2i x ao quadrado. X vezes x dá mais x ao quadrado. X vezes menos 2i dá menos 2ix. Menos 6 vezes x dá menos 6x. E menos 6 vezes menos 2i dá mais 12i. Tá? Repare que essa equação ela vai sair o quê? X ao cubo. Ó, como tem x ao quadrado aqui vai dar o quê? Mais 1 menos 2i x ao quadrado. Tá? Que é esses dois. Esse daqui que tem x vai ficar o quê? Menos 6 mais 2i x mais 12i. Tá vendo? Nesse caso aqui, os coeficientes dessa equação, eles são o quê? Coeficientes complexos. Tá? E por que isso aqui aconteceu? Porque eu coloquei aqui só uma raiz. Tá? Uma raiz complexa. Quando eu tenho um par de raízes complexas, sendo que elas são conjugadas, os coeficientes vão ser números reais, tá bom? Bom, agora eu vou demonstrar aqui rapidamente um teorema que diz o seguinte, que quando eu tenho uma equação polinomial, tá? Uma equação de polinomial de coeficientes de coeficientes reais, se eu tiver uma raiz complexa, eu tenho como raiz o conjugado dessa raiz complexa, tá? Que foi o caso aqui, ó. Se eu tenho 1 mais 2i como raiz, eu tenho também 1 menos 2i como raiz, tá? Mas isso, por quê? Porque os coeficientes da equação são números reais, tá bom? Agora, quando são números complexos, aí não. Aí eu posso ter só uma raiz complexa, né? Tá? Mas quando eu tenho uma equação que tem coeficientes reais e uma das raízes é complexa, então a conjugada dessa raiz também é raiz desse daí, tá bom? E é isso que eu vou demonstrar aqui. Então, suponha, por exemplo, um polinômio, tá? Um polinômio não, uma equação polinomial. Vou começar com um zero mesmo. A0, x elevado a n, mais A1 vezes x elevado a n menos 1, mais A2 vezes x elevado a n menos 2, mais até a n menos 1 vezes x mais a n igual a zero, tá bom? Então, eu tenho aqui uma equação polinomial de grau n, então vão ser n raízes, certo? Igual a zero, beleza? Bom, suponha que uma das raízes desse polinômio seja um número complexo z, tá? Seja um número complexo z do tipo a mais bi, beleza? Tá. Então, quando eu colocar z aqui no lugar do x, isso daqui vai dar um número complexo, vai dar um número, né? Que pode ser um número complexo, né? Já que eu estou usando o x aqui, colocando no lugar do x um número complexo, é natural que a gente imagine que isso aqui vai sair um número complexo, certo? Mas esse número complexo é igual a zero, certo? Esse zero aqui é um zero complexo, ó, 0 mais 0i, tá certo? Veja, o conjugado desse lado aqui vai ser igual ao conjugado disso aqui, tá? Mas o conjugado de 0 mais 0i é 0 menos 0i. Mas menos 0i é 0. E 0 mais 0 dá 0. E o conjugado de 0 é 0. É 0. Então, isso aqui é 0, certo? Só que, como a gente acabou de ver ali, né? Que a soma o conjugado de uma soma é a soma de conjugados. Então, isso aqui eu posso reescrever como a soma de conjugados, tá? Só que dessa vez eu vou colocar o z ali, tá? Então, vai ficar assim, ó. A0z elevado a n, o conjugado disso, mais A1 vezes z elevado a n menos 1, o conjugado disso,
mais A2 vezes Z elevado a N menos 2, o conjugado disso, certo? Mais 3 pontinhos, mais AN menos 1 vezes Z, o conjugado disso, mais AN e o conjugado disso. Isso vai ser o quê? O conjugado de 0 mais 0 é 0, beleza? Tá, então apliquei a primeira, né? O conjugado de uma soma é a soma dos conjugados, tá? Agora, o conjugado de uma multiplicação é o quê? É a multiplicação de conjugados. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. A0 conjugado vezes Z elevado a N conjugado mais A1 conjugado vezes Z elevado a N menos 1 conjugado mais A2 conjugado vezes Z elevado a N menos 2 conjugado mais 3 pontinhos até o AN menos 1 conjugado vezes Z elevado Z conjugado, que é elevado a 1, né? Mais a N conjugado. Isso é igual a 0, certo? Bom, agora olha só, o conjugado de um número real, porque nós estamos falando aqui de uma equação polinomial de coeficientes reais, então o conjugado de um número real é o próprio número real. Então isso aqui é o quê? A0 vezes Z elevado a N conjugado, esquece aqui, mais A1 vezes Z elevado a N menos 1 conjugado, mais A2 vezes Z elevado a N menos 2 conjugado, mais 3 pontinhos, até o AN menos 1, que o conjugado é ele mesmo, vezes Z conjugado, mais o AN é igual a 0, correto? Beleza. Só que olha só, a multiplicação de números complexos, né, o conjugado da multiplicação de números complexos é a multiplicação dos conjugados. Isso funciona especificamente quando a multiplicação entre os números complexos é entre o mesmo número complexo. Então, o conjugado de z elevado a n é o conjugado de z elevado a n. Tá? Porque isso aqui é uma multiplicação de números complexos. E uma multiplicação de números complexos, o conjugado da multiplicação de números complexos é a multiplicação dos conjugados. Então, isso aqui são vários números, né? Números complexos elevado a n, né? É o mesmo número complexo elevado a n, ou seja, é ele multiplicado por ele mesmo n vezes, e eu quero o conjugado disso. Então, isso daqui pode ser o quê? Pode ser o z conjugado elevado a n. Aí vai ficar aqui também z conjugado elevado a n menos 1. Agora, para ficar mais bonitinho, eu vou colocar entre parênteses aqui, senão fica meio confuso, tá? Mais o A2 vezes o z conjugado elevado a n menos 2. Mais 3 pontinhos, tá? Mais o AN menos 1 vezes z conjugado, que já é ele aqui, ó, mais o AN, igual a 0. Bom, depois de todas essas operações, o que a gente chega de conclusão aqui? Que se z é raiz dessa equação, então z barra também é raiz da equação, porque eu obtive aqui, ó, a equação polinomial, tá? Só que no lugar do z, eu tenho agora o quê? Z barra. Então, quer dizer que z barra, já que essa equação é igual a 0, né? Porque a gente veio fazendo operações válidas, então, já que essa equação, que é igual a 0, tem aqui o z barra, então significa que o z barra também é raiz complexa. Tá? Então, o z barra, que é o a menos bi, também é raiz. Tá? Então, esse teorema diz o seguinte, que se z é raiz, então z barra também é raiz. Tá? Eu escrevi assim simplificado, mas entendo. Se z é raiz
de uma equação polinomial, então o z barra também é raiz dessa equação polinomial, tá? Agora vale uma reflexão. Então, se o grau de um polinômio, né, uma equação polinomial, né, p de x é igual a zero, é ímpar, tá? É ímpar, então eu posso garantir de que pelo menos uma das raízes é um número real. Por quê? Porque se as outras raízes forem números complexos, os números complexos aparecem aos pares. Então, se o grau do polinômio é 3 e duas raízes forem números complexos, a outra só pode ser o quê? Real. Porque não tem um outro par para fazer um número complexo, entendeu? Então, se for um número complexo, tem que ter mais uma. Não, mas só tem 3 raízes. E 2 já são um número complexo. Então, essa daqui não pode ser complexa. Entendeu? Então, quando o grau de uma equação polinomial é ímpar, então, pelo menos uma raiz é real. É isso que a gente tem que entender. Tá bom? E a aula de hoje era para fazer a revisão, né, de número complexo e demonstrar justamente esse teorema aqui, que se uma equação polinomial tem uma raiz complexa, ela na verdade tem duas. E essas raízes são conjugadas, tá? E mais um detalhe. Se essa raiz aqui, se essa raiz complexa aqui, ela tem multiplicidade, ela tem grau de multiplicidade, por exemplo, ela é de multiplicidade 2, então a conjugada desse número complexo também tem grau de multiplicidade 2, entendeu? Porque, lembra, as raízes complexas, elas só aparecem aos pares, tá bom? Bom, por hoje é isso aí, ficamos só nessa introduçãozinha. Você já pode ir lá dando uma olhada na lista de exercício, tá? Pode ir lá olhando na lista de exercício, vai fazendo ali já alguns exercícios que tem número complexo, tá? Vai tentando fazer e na aula que vem eu faço aqui alguns exemplos aqui para a gente praticar, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente para vir assistir o curso OMIMA, tá? Você vai aprender bastante aqui, eu garanto. Claro, se você fizer a lista de exercícios, não adianta só ficar assistindo os vídeos, não. Você tem que assistir os vídeos e praticar, tá? Então, pratique na lista de exercícios, tá aqui no Google Drive, tá bom? E vamos que vamos, tá bom? Olha aqui tá a playlist das aulas do terceiro ano do OMIMA, tá? Então aqui você tem todas as aulas desde o começo. Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.